Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso primeiro episódio dessa semana para falar sobre NBA e falar sobre basquete também, porque tem seleção brasileira, a gente já sabe quais serão os adversários do Brasil no pré-olímpico, falaremos disso no final. Antes falaremos sobre dois times, um que tá numa fase ótima, outro que tá numa fase péssima, e um deles é o time para o qual o nosso convidado hoje torce, que é o Ricardo Stabolito Júnior, do Jumper, principal site brasileiro sobre NBA, basquete em geral, torcedor do Orlando Magic. Não tá, eu ia falar sofredor, mas agora tá na grande fase. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado, Gabriel. Salve aí pra todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Prazer estar aqui de novo contigo. E eu tô tipo aquele... Sabe aquele zagueiro que não faz gol? O cara faz o primeiro gol da carreira, tipo, depois de 3 anos jogando já bola e não sabe, tipo... Você pensa claramente que ele não sabe o que fazer quando ele faz gol. É mais ou menos isso. O Magic tá com uma sequência de 7 vitórias. É a primeira vez desde 2011 que o Magic ganha 7 jogos seguidos. Então é mais ou menos essa pegada que a gente tá falando aqui. Tem que aproveitar, mas tô meio que sem saber como reagir, sabe? Então vamos começar falando sobre a ótima fase do Orlando Magic, e depois a gente vai falar sobre um time que tá numa fase péssima, que é o San Antonio Spurs. São 11 ou 12 derrotas consecutivas, agora eu não lembro. São 12 derrotas consecutivas pro time de Victor Wembanyama, que é um time que tem problemas seríssimos. Segunda pior campanha na NBA, pior campanha da Conferência Oeste. Falaremos sobre o que tá dando errado lá, mas antes vamos falar sobre o que tá dando certo no Orlando Magic. E antes, deixar aqueles recados de sempre. Se inscreve no podcast, segue no Spotify, Apple Podcast, o aplicativo que você escuta. Deixa 5 estrelas no Spotify, é muito importante pro podcast que você faça isso. Indica pros amigos que gostam de NBA, que gostam de NFL também. Se você estiver no YouTube, deixa like, comentário, se inscreve no canal, aquela mesma coisa. Dados os recados, vamos começar falando sobre o Orlando Magic, que vem de uma vitória importante, uma das maiores vitórias em temporada regular do Orlando Magic aí nos últimos anos, acho que dá pra dizer isso. Derrotou o Boston Celtics, que é o o primeiro colocado na Conferência Leste. O Orlando Magic é o segundo. A equipe vem jogando muito bem. Paulo Banchero vem fazendo uma temporada muito boa. É um time que encaixou. É um time jovem, mas que tá jogando um basquete de nível muito bom. E, Ricardo, às vezes, a gente acompanha a NBA há algum tempo, às vezes tem um time jovem que meio que pula etapas. E acho que o maior exemplo disso é o Oklahoma City Thunder, né? Do Kevin Durant, Westbrook, Harden. Claro que você comparar com um time que tinha 3 futuros MVPs é muito difícil. Mas nesse momento o Orlando Magic tá numa fase que a gente não esperava que acontecesse tão cedo. Só que o Orlando Magic já teve no passado também boas fases que acabou não se confirmando no final da temporada. Pra qual dos extremos que você tá se pendendo? O Orlando Magic é o time que vai chegar um pouco antes do que a gente esperava? Ou é mais um fogo de palha da equipe? Em 2 dos últimos 3 anos, o Magic teve início de temporada aos bons também, sabe? Meio que a gente não estava esperando, melhor do que a gente esperava, na verdade. Mas aqueles inícios de temporada tinham sinais de que não era expectável. O Magic dando 43% para 3 pontos, alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa que você olha assim e fala, tá, isso aqui não... Isso aqui tá fora, que não é o Orlando Magic que a gente vai ver. Isso aqui vai voltar ao normal em algum momento. Esse não tem esses sinais. Esse é um time muito mais pé no chão em termos de indícios estatísticos do que está acontecendo por lá. O Magic, na verdade, é um dos ataques assim, mais burocráticos da liga. Mesmo os números, nesse momento em que o time está super bem, mostra. É um time de meio de tabela para baixo em eficiência ofensiva e em ritmo, que não é comum em um time jovem. Você espera que times jovens joguem mais rápido. Esse é um time relativamente lento. É um dos piores times da liga chutando a 3 pontos. Acho que o terceiro ou quarto pior da liga em aproveitamento. Então, assim, esse é um time que...
isso tem mais a cara do Orlando Magic do que aqueles que se deram bem nos inícios das últimas temporadas. O que pega aqui é defesa. E de fato isso é o que a gente espera do Orlando Magic. Do que o Orlando Magic tem, mesmo em talentos jovens, a gente sempre olhou e falou, esse time aqui, se ele encaixar, ele é um time para ganhar jogos na defesa. E esse time ganha jogos na defesa de fato. O ataque não tem nada demais no ataque. É um dos times, aliás, com menor proporção de... Eu acho que é um dos 10 times com menor proporção de assistência e um dos 10 com maior proporção de turnovers. Então, assim, não tem nada no ataque do Magic que indique algo extremamente fora da curva. Fora da curva aqui é a defesa. A defesa é muito forte, a segunda melhor eficiência da liga, se não me engano. E é o que a gente esperava, Gabriel. É o que a gente esperava se o Magic fosse um time que ganhar jogos. E essa imagem do que a gente vê em quadra é de fato o que a gente poderia imaginar de um Magic vencedor. Esse é o ponto positivo. É o primeiro Magic em muito tempo que ganha jogos de uma forma que você olha e fala, tá, isso é relativamente sustentável, e sem dois titulares, né? O Wendell Carter e o Markelle Fultz estão lesionados. Talvez isso seja um sinal sobre os dois. Talvez os dois não sejam material para ser titulares de um time vencedor, ou titulares absolutos de um time vencedor. Mas tá aí, né? Como diria Imael, são sinais, fortes sinais. A ausência do Wendell Carter Jr., eu gosto muito dele como pivô. Ele é um cara que também tem arremesso, né? Então ele ajuda, acho que a desafogar ali. Eu tava olhando os números. Paulo Banchero tá arremessando 43% de 3, né? Que é um número que não deve se sustentar para a temporada. Mas o Franz Wagner tá arremessando 29%, né? Então a tendência é meio que os dois ali invertam essas proporções, né? O Franz Wagner mais arremessador do que o Paulo Banchero. Mas essa questão que você falou também das lesões, né? Porque o backcourt do Magic antes da temporada, eu lembro de um podcast aqui que a gente falou, que basicamente ia ter uma disputa ali entre Markelle Fultz, Jalen Suggs e Cole Anthony para quem vai ser o point guard do time, quem vai ser o armador. E essa ausência do Fultz, eu senti que o Suggs tem saído bem. E acho que o Cole Anthony tem jogado bem também. Mas o Suggs eu acho que é um sinal promissor de um cara que precisava dar um salto na carreira. É muito cedo ainda pra decretar que ele deu um salto. Mas é um cara que eu gostava muito na época do draft. E eu tenho gostado. Eu acho que ele faz sentido com um time que tem dois caras que criam o próprio arremesso, como é o Paulo Banchero e o Franz Wagner. Pra mim, o Jalen Suggs, ele voltou em 15 jogos da temporada, né? Então, assim, a amostragem minúscula. Ele seria, torcedores, calma, né? Mas ele seria uma escolha para defensor do ano, provavelmente. Ele é um jogador que você olha e fala, olha, esse cara aqui tem um trabalho defensivo muito bom numa missão extremamente ingrata, que é marcar armador na liga hoje, né? Hoje, provavelmente, ele está falando de uma liga que nunca teve tanto talento na posição, na perspectiva histórica, talvez. Talvez um pouco menos do que há 4, 5 anos atrás, mas ainda assim, essa liga com um talento massivo. Acho que é mais profundo que 5 anos atrás. Talvez 5 anos atrás tinha Chris Paul no auge, Westbrook no auge. Hoje é o 20º melhor armador da NBA. Seria All-Star 10 anos atrás. É bem por aí. E o Jalen Suggs tem essa tarefa ingrata e ele tá saindo bem. E ele também, o grande problema com o Jalen Suggs ele sempre foi um bom marcador. Uhum. Talvez não no nível que a gente tá vendo hoje, mas ele sempre foi um bom marcador. O problema é que no ataque ele não entregava, era muito complicado o que ele entregava, sabe? Ele era um jogador que você tinha vários armadores no Magic, como a gente está vendo ainda tem, mesmo com o Markelle Fultz machucado, Gary Harris também na armador machucado também, ainda assim você tem uma rotação fixada, mesmo com caras que deveriam ser titulares fora. Mas ele tinha um arremesso ruim, o arremesso dele não caía nem pro decreto. Esse ano ele está chutando 35% para 3 pontos, o que é bem aceitável. E ele também tem um ponto que é muito importante para esse Magic. Eu falei que esse Magic é um time lento, mas o Jalen Suggs ele tem uma qualidade muito boa, que é acelerar o jogo quando é para acelerar o jogo. Então ele é muito bom identificando situações de semi-transição, que eu chamo americano, né?
É aquela bola em que você olha o posicionamento da defesa e fala, tá, eu acho que eu vou acelerar isso aqui. Eu vou agredir isso aqui. Eu vou dar 2 ou 3 passos mais rápidos e meio que pegar essa defesa desprevenida, né? Ali nos primeiros 5 segundos de posse. Acho que ele é muito bom identificando esse tipo de coisa. Talvez no ataque seja o que ele tem de mais interessante hoje para entregar para o Magic. Mas, sabe, o Magic tem vários sinais positivos na defesa, Gabriel. O Magic, por exemplo, é o único time da liga que está entre os 10 melhores. Os 10 melhores times pontuadores dentro do garrafão, times que menos tomam pontos dentro do garrafão. Ou seja, a gente está falando no Magic, que é um time extremamente impositivo fisicamente em relação aos outros. Então você tem as alas, você tem Paulo Banqueiro e Franz Wagner, que são enormes para 2 alas, né, cara? 2,8 m, 2,5 m, acho, por ali os dois. E nesse momento, sem o Wendell Carter, eu jogo com o Lula Bitadze, que é um pivôzão mesmo, né? Um corpulento mesmo. Que é um cara que corpulento mesmo. Corpulento mesmo. E é um time. E assim, o Magic pega isso, Gabriel, e ele joga com um time que tem esses caras. Então é um time que é impositivo fisicamente. É o segundo time em taxa de rebotes da liga também. Então esse aqui é um time que sabe. Eu acho que a grande impressão é que ele sabe bem o que sabe, eu sei bem o que eu quero fazer, eu sei bem quem eu sou. Eu quero ser o time mais forte, eu quero ser o time mais físico. Eu não sou o time mais vistoso, mas eu sou um time que ocupa muito espaço. Acho que a defesa do Magic ela tem isso. Apesar de ser um time muito jovem, ele combina muito bem a ocupação de espaço, esses caras grandes, corpulentos, com um senso de comunicação muito bom para um time jovem. Sabe? Concordo. E, assim, eu tinha expectativas que o Orlando Magic fosse brigar por vaga no play-in, e o leste tá um pouco estranho, né? Acho que os times ali que você esperava que seriam basicamente garantias como times que iriam direto aos playoffs, né? Não estão tropeçando. A gente vê o Milwaukee Bucks, que eventualmente vai chegar lá, mas ele não tá jogando ainda o seu melhor. O Miami Heat começou mal, melhorou, perdeu 2 jogos consecutivos. E o Cleveland Cavaliers não se encontra, Atlanta Hawks, idem. Eu acho que hoje não é nenhum absurdo pensar que o Orlando Magic pode conseguir uma dessas 6 vagas, né? Porque o time, como você falou, tem uma identidade. E essa defesa muito forte, esse jogo físico, é mais sustentável, né? Porque eu lembro um ano específico do Orlando Magic que começou com... Ainda o Aaron Gordon ainda jogava no Orlando Magic, que ele começou arremessando 50% de 3, assim, tipo, por um mês. Isso tu sabe que não vai continuar, né? E aqui ainda tem um argumento muito forte a ser feito, que o Franz Wagner não tá jogando o melhor que ele pode jogar ainda nessa temporada. Ele até acho que ele tem sido um pouco mais criticado do que o necessário, porque eu acho que o pessoal vê, o Franz Wagner jogou o Mundial até a final, então ele tá cansado, né? E o pessoal meio que já coloca isso na cabeça. Mas eu acho que ele pode jogar melhor ainda, né? Ele acho que tem um nível a subir ainda. O Banqueiro eu acho que tá numa trajetória muito boa. Então é um time que eu acho que pode sim, de repente, quem sabe, seed número 4, conseguir o mando de quadra, né? Eu não acho impossível. Ano passado, a gente passou muito, muito perto de Indiana ter mando de quadra. Se o Tyrese Haliburton machuca ali e o Pacers perde 11 jogos seguidos, se não me engano, sem o Haliburton, 11 em 12 jogos, o Pacers provavelmente, se tivesse feito 6-6 ali naquela sequência, ao invés de 1-11, provavelmente ele teria tido a vaga direta nos playoffs. Até porque ali naquela faixa de Miami, Brooklyn, aqueles times que lutaram pela sexta posição, foi uma briga para quem não ia ficar em sexto, né? Alguém teve que ficar em sexto ali, essa que foi a questão. Mas, então, se o Magic não tiver mais problemas de lesão ainda, porque até que o Magic tem certos problemas de lesão, como a gente disse, o Magic é realista ali. E eu acho que mostra um pouco também, Gabriel, a questão de que essas brigas, a diferença entre o sexto e o nono, o décimo e o 13º, elas estão muito homogêneas. Sabe, a diferença são 2 jogos, 3 jogos entre esses times. Então, assim, sabe, qual é a diferença entre você ser 8º e 6º hoje de uma conferência? Muito pouco.
Então, às vezes, a diferença pode ser você realmente ter tido um início de temporada muito bom, o Magic tá tendo. E o engraçado é que o Paulo Banchero fez 4 primeiros jogos da temporada muito ruins, sabe? A torcida do Magic não tava assim falando, pô, o Banchero, eu acho que essa temporada aqui vai demorar para pegar. Pegou. E peguei. Tanto que o Magic, os 4 ou 5 primeiros jogos do Magic não são 5-0, são 4-1. Acho que são 1-4, 1-3, assim. Depois que o Magic disparou aí nessa sequência de 7 vitórias. Mas até aquele início de temporada do Banchero, assim, eu como torcedor posso falar, eu olhei assim e falei, vixe, será que tudo que a gente viu na última temporada não é meio que Miragem, né? Meio que um exagerozinho aí, será que o cara não é tudo isso e tal? Ele é tudo isso, graças a Deus ele é tudo isso, que o Magic precisa que ele seja tudo isso. Vamos passar pro San Antonio Spurs agora, que eu acho que é preocupante. Eu sei que é cedo e tal. Eu senti ali um início de umas pessoas, pô, será que o San Antonio Spurs não pode pegar um play? Não, ninguém acreditava nisso de verdade, né? Porque o time, o elenco é muito ruim, só que eu acho que tá num ponto de ruindade que prejudica o desenvolvimento dos jogadores que você tem. Porque é um time que você não vai pro tank, você tem um Wembanyama, né? Você não vai pro tank e esse ano a próxima classe do draft não te traz muitos incentivos pra tancar. E eu acho que o Wembanyama é um caso tão específico, tão especial, que você tem que a todo momento tomar as decisões o que vai ajudar ele a se desenvolver. E eu achei que o San Antonio Spurs falhou bastante nisso. Porque o principal ponto, e o que todo mundo fala, é o time não tem um armador. A gente falou agora há pouco, né? A quantidade de armador bom que tem na NBA atualmente. E o San Antonio Spurs tá jogando com o Jeremy Sohan improvisado, né? Tentando aquele clichê ali, vamos pegar um ala pivô aqui que não tem arremesso, o novo Draymond Green. Vai ser o novo Draymond Green, né? E o Draymond Green só tem um. E eu acho que é muito preocupante isso, porque a gente sabia que o Wembanyama não ia ter uma eficiência boa arremessando na temporada de calouro, que ia ser um processo. Até tô com os números dele aqui. Ele tá arremessando 43% de quadra, 27% de 3. E eu acho que isso diz muito sobre a qualidade, ou melhor, a falta de qualidade dos arremessos que ele tenta. É sempre arremesso muito contestado. Sim, é difícil contestar arremesso do Wembanyama, né? Mas tem sempre um cara em cima dele, é sempre arremesso no final do relógio. É um ataque muito pouco inspirado, muito por conta dessa questão da ausência de um armador. E, assim, dito tudo isso, o Wembanyama tá jogando muito. Mas eu acho que os Spurs não estão fazendo nenhum favor pra evolução dele nessa primeira temporada. Eu meio que concordo. Eu acho, às vezes eu me pego pensando se eu não tô sendo um pouco duro demais, assim. Esse é o plano mesmo. Mas, assim, eu não gosto muito do que estão fazendo em San Antonio. Às vezes eu tenho a impressão de que é meio parecido com Houston nesses últimos anos, que a gente meteu o pau, sabe? Houston que só botou os caras em quadra, só bota um monte de gente em quadra, os maiores talentos que eu tenho, vou acumulando talento, boto em quadra e vê o que acontece. Eu tenho a impressão que talvez San Antonio tenha um pouco o mesmo. Eu não gosto de San Antonio tomar um caminho de que vou botar meus jovens em quadra, eles vão errar, e aí aparece o Popovich depois do jogo malhando todo mundo. Também acho que não entendo qual é a mensagem que está passando. O torcedor do Spurs reclama muito de esforço do time. Eu não acho que o problema seja esforço. O torcedor ele sempre vai ter explicação do esforço, né? Garra, falta garra. Em todo esporte, todo torcedor vai ter essa visão sobre o time dele se o time dele vai mal. Eu acho que nunca na história teve um time que ganhou jogos e que teve o esforço questionado, né? Exatamente. Mas quando perde, tá todo... Eu acho que o Spurs é o típico time que tá no jargão popular correndo errado. É um time que não faz as coisas direito, porque realmente é um time que é colocado em quadra um produto bastante questionável, um time com ideias bastante questionáveis, e vai ter que passar por isso. Mas
Eu concordo com você no sentido de que eu não sei se esse é o caminho. Eu sou muito reticente em relação a essa coisa de põe os jovens em quadra e deixa errar. Eu acho que você precisa ter alguém para mostrar a coisa certa em quadra também, sabe? Alguém que faça a coisa certa. O próprio torcedor do Spurs está começando a admitir isso quando ele vê o Trey Jones em quadra e fala, por que eu não posso ter o Trey Jones mais em quadra com o Wembanyama, né? Eu vi alguém, eu acho que o torcedor do Spurs, simplesmente postando um pick and roll com o Wembanyama. E falando, por que não pode ter mais disso? Ele simplesmente recebendo a bola em movimento, direção à cesta e enterrando. Por que não pode ter mais disso? Porque você não tem um armador de fato. Yeah. Jeremy Sohan não faz isso. Sohan não é... Esse é um grande problema que a NBA tem, Gabriel, aliás. É você pegar um jogador que é um point forward e falar, esse cara vai ser o armador do meu time. E não é a mesma coisa, sabe? O armador ele tem uma noção de ritmo, ele tem uma noção de chamada de jogada, de orquestrar. O point forward pode ser muito bem um cara que recebe a bola em movimento e encontra o passe certo, simplesmente. O cara que recebe a bola e enxerga o passe quando a defesa já reagiu. Jeremy Sohan não é um jogador que faz a defesa reagir. Não só porque ele não é um armador, mas porque ele não coloca pressão na defesa. Ele não tem arremesso para colocar pressão em defesa, sabe? Então é muito complicado você ter. Eu entendo que o Popovich, o R.C. Buford, tudo queiram colocar ele como amador e falem, ó, ele vai passar por isso e ele vai ser o melhor jogador por causa dessa experiência. Mas você não está trazendo tudo em torno dele, fazendo isso que provavelmente vai ter um efeito prático na carreira dele, pelo que eu tô vendo, muito pequeno. Não era mais fácil ele simplesmente ser o point forward que ele é. Pegar a defesa já pegar a bola em movimento, com a defesa reagindo. E você tem um outro problema com o Wembanyama especificamente, né, Gabriel? Que, assim, é impressionante como o Spurs não tem jogadas para o Wembanyama receber uma bola em progressão. É impressionante. O Spurs não tem uma jogada para o Wembanyama receber uma bola em progressão, em movimento, em direção à cesta. Que seja um mero pick and roll. Você vê muito pouco isso, né? No início da temporada até tinha mais essa tentativa de colocar ele no post o tempo inteiro. É terrível para ele, né, cara? A gente tá vendo ele sofrendo fisicamente contra alas, né? Contra o Magic. Não, contra o Magic não, desculpa. Eu vou ter que lembrar contra quem foi. Ele sempre não leva... vou lembrar agora. Contra o Grizzlies. Contra o Grizzlies, talvez, algum time assim. O Grizzlies coloca o Marcus Smart pra marcar ele. Simplesmente pela base física que ele coloca, o Wembanyama não consegue mexer o Marcus Smart. E assim... Se você deixar ele recebendo bola no post, é isso, sabe? O Wembanyama, a sensação... Se tivesse alguma métrica que me disse dificuldade dos arremessos convertidos, o Wembanyama estaria lá no topo, né? E assim, ele também tem sido uma máquina de turnover, né? Pro bem e pro mal. 3,6 turnovers cometidos e um dos jogadores que tem mais stocks na NBA, né? Que é toco mais steals. Ele teve um jogo, acho que de 5 roubos de bola no domingo ou no sábado. 5 ou 6. 6 roubos de bola, 4 tocos contra Nuggets. Contra o atual campeão. Exatamente. Até o Jokic elogiou ele bastante, né? Mas o Spurs não coloca ele em boas situações, né? E acho que você pode falar, não, é um time que ainda tá há 2 anos de competir. Mas eu acho que o Wembanyama é muito especial para você ter uma abordagem como essa, né? E você não... Simplesmente você poderia ter feito mais, né? Pra melhorar esse time, né? Você poderia... Eu escuto bastante podcast do Bill Simmons, né? E o negócio que ele batia muito na tecla. Por que o Spurs não fez uma oferta pelo Austin Reeves, né? Deu um contrato que o Lakers não poderia igualar, né? Ou tentou se envolver na discussão ali de um desses armadores, né? Porque falta playmaker, né? O Wembanyama, ele... Não sei se algum dia ele vai ser um grande playmaker, né? Mas como calouro, definitivamente ele não tá pronto pra isso. E aí você não pode normalizar você perder 12 jogos consecutivos. Ano passado, sim. Ano passado você tava tentando conseguir o Wembanyama. E agora que você tá com o Wembanyama, você não pode perder 12 jogos consecutivos. Eu acho que o Pop merece muitas críticas, né? E ele vinha sendo muito criticado nas últimas temporadas dos Spurs. Não vinha fazendo trabalhos bons, mesmo antes de entrar nessa vibe de tanking, né? Os times que não eram nem sombra dos times. Claro,
tecnicamente não eram, mas taticamente não era... Tentava meio que ir pro Zeg enquanto todo mundo tava indo pro Zig, né? Eu lembro daqueles times que tinha o Aldridge, arremessando de meia distância, DeRozan, arremessando de meia distância, né? O DeRozan de power forward. Teve uma época ali, ele é chegado numas dessas. E eu acho que é bem justo você questionar o trabalho do Pop. E assim, tudo bem, foi uma coisa. Mas eu achei tão estranho aquela situação dele com o Kawhi no jogo contra o Clippers. Ele pegar o microfone e falar pro pessoal parar de vaiar o Kawhi. Ele é vaiado todo o jogo que ele joga em San Antonio, né? Desde o Toronto Raptors. E eu até brinquei num vídeo que eu postei no Instagram e no TikTok. Pô, será que ele faz isso porque ele sabe que o Kawhi é free agent na próxima temporada e quer tentar trazer ele de volta e tal? Mas sei lá, isso... Assim, de novo, é apenas um incidente. Mas é uma coisa tão estranha e o Pop parece meio estranho e eu não sei se... ele é mais a mente que ele foi um dos maiores treinadores da história da NBA. Talvez não seja e não há nenhum problema se ele não for, né? Porque ele já é um... Ele é um treinador que ele foi revitalizado com a possibilidade de treinar o Wembanyama, provavelmente. A gente estava falando em aposentadoria do Greg Popovich, ele assinou um contrato de 5 anos, né? Para ficar na Spurs. Por causa, basicamente, dessa chegada do Wembanyama e a possibilidade de você realmente construir um novo projeto em torno de um talento desse nível. Eu estive reclamando sobre isso no Twitter, Gabriel, e um torcedor do Spurs, eu acho que até uma daquelas, contra o Cornet Spurs, acho que foi o Cornet Spurs que falou comigo, que você colocar um armador em quadra não é uma mágica, não vai fazer o Spurs parecer muito, muito, muito melhor do que ele é. E eu concordo, de certa forma, com isso. Mas aí eu vou abrir aqui formações de 2 jogadores, combinações de 2 jogadores do Spurs. Das 25 combinações de 2 jogadores que mais jogaram na temporada, só 2 têm net rating positivo. As 2 têm o Tre Jones e uma é com o Wembanyama. Então, por que não usar esse cara com o Wembanyama mais desse armador? Porque ele é o armador do elenco, com o Wembanyama como titular a maior parte do tempo. Se tá muito claro que ele faz bem com o Wembanyama. E ele faz bem pro time também. Sabe? Essa é a grande questão. Não estou falando que o Spurs vai ganhar 45 jogos na temporada se o Tre Jones for titular. Não estou falando isso. Mas ele é alguém que aumenta a qualidade do time, que mostra os caminhos para o Wembanyama do que dá certo. Que nesse momento que a gente está vendo muito, Gabriel, em certos momentos, é o Wembanyama frustrado, tentando arremessos horrorosos, tomando decisões muito ruins, porque ele está visivelmente frustrado, é um time que não cria nada. E a gente está vendo muito isso. Eu acho que é um péssimo hábito de se criar, né? Exatamente. Eu estou vendo muito isso no Spurs, nesses últimos jogos. Estou vendo ele frustrado, tentando arremessos malucos, porque ele está frustrado. Nada acontece no ataque, vai ter que ser eu. Né? Eu sou o cara desse time aqui, então vai ter que ser eu. E às vezes ele acerta por puro talento, o cara é um talento fenomenal, mas em geral isso não é um bom hábito. Isso não é um bom hábito de basquete, isso não constrói o futuro dele. Não é assim que vai acontecer. O Spurs é o time que, assim, no visual, Gabriel, o Spurs é o time que mais erra passe da liga. É impressionante como o Spurs erra passes assim absurdamente fáceis, né? Eu acho que nesse último jogo, acho que eu vi 3 vezes jogadores assim, um do lado do outro, passando no ponto passado do jogador, né? E assim, uma coisa que eu aprendia na escola, né? Com 10, 12 anos treinando uma aula de educação física, né? É um sinal do que é o Spurs. A dificuldade que tem também para fazer um entry pass, né? Aquele passe ali no poste baixo pro Wembanyama, é um negócio maluco também. É um negócio que o pessoal não faz, né? E eu concordo plenamente com você. Eu acho que você começa a criar alguns hábitos muito negativos que você não quer que o Wembanyama crie, né? E ele é um prospecto especial, eu não acho que vai prejudicar a carreira dele a longo prazo, mas você quer ele já tomando algumas decisões melhores e sendo colocado em algumas posições melhores, tentando alguns arremessos mais eficientes, porque ele é um cara que, assim, ele entra na NBA com uma trajetória completamente diferente de 90% dos jogadores, né, que jogam na bolha ali do basquete colegial dos Estados Unidos, que todos eles eram a maior estrela do time deles e eram a maior estrela
do basquete universitário, tudo girava em torno dele, tudo girava em torno do Wembanyama lá na França, né? Mas era um time profissional, era uma competição profissional, é um cara que jogou seleção de base e tal, então ele é um cara que tem um nível de maturidade, jogou contra adulto, né, no basquete, né, aquele estereótipo do cara ali do leste europeu que fuma no intervalo, né, aquele pivô com as costas cabeludas, né, ele jogou com esses caras, né, não é um cara que jogou na Universidade de North Carolina e jogou no 35 times de AAU, né, eu fico um pouco preocupado, porque eu gostaria de ver mais do Wembanyama. A única coisa que eu quero dizer assim, para finalizar, Gabriel, é que assim, o que a gente está falando aqui, eu me recuso a acreditar que o Popovich não sabe o que a gente está falando aqui, o que a gente está conversando aqui. Obviamente que ele sabe. A questão é, se o plano é não fazer isso, esse plano está certo, a gente está alinhado com esse plano, sabe? O plano é deixar o Wembanyama jogar basquete horroroso, que nem estava jogando agora, o time, né, o Spurs jogar esse basquete terrível que em certos momentos joga. Esse é o plano mesmo. Eu questiono o plano, eu não questiono a visão eu não questiono se o Popovich está vendo coisas que a gente está vendo. Eu questiono se a visão no geral deveria ser essa, sabe? Quando você tem um talento como o Wembanyama. Verdade. Eu falei ver mais do Wembanyama é errado, né? Porque eu acho que ele tá jogando bem e acho que no cenário que ele tá fazendo... Ele tá... Acho que dentro do que a gente esperava, que era uma expectativa muito alta, né? Mas eu acho que tinha uma versão desse time dos Spurs que era um time divertido de se ver, com o Wembanyama ali fazendo coisas impressionantes. Ele tá fazendo coisas impressionantes, mas definitivamente não é um time divertido de se assistir. Ricardo, vamos falar agora do pré-olímpico. A FIBA sorteou nesta segunda-feira os 4 pré-olímpicos, são 4 vagas ainda abertas, né, para a disputa das Olimpíadas de Paris, né, do torneio masculino. 24 seleções, 4 torneios de 6 times cada, 2 grupos de 3, até que para os padrões FIBA é bem direto, né, esse regulamento, né. A gente estava conversando antes de entrar no ar, e eu conversei com outras pessoas também. Dentro das possibilidades do sorteio, o Brasil até que conseguiu um sorteio bom. Porque o Brasil estava no pote 2, o pote 1 tinha Espanha, Eslovênia, Lituânia e Letônia. Qualquer um desses 4 são favoritos contra o Brasil e favoritos por uma boa margem. Letônia ganhou e eliminou o Brasil da última Copa do Mundo e vai ser o nosso oponente. O Brasil ficou no torneio 2, que vai ser disputado em Riga, na Letônia, que acho que para logística é o pior dos destinos para a seleção brasileira. O Brasil vai estar no grupo com Camarões e Montenegro, e no outro grupo do mesmo pré-olímpico vai ter Letônia, Filipinas e Geórgia. Dentro das possibilidades, acho que foi um bom sorteio. Montenegro vai ser um desafio grande já na primeira fase. É um time que fez até uma boa Copa do Mundo. Tem o Nikola Vucevic do Chicago Bulls, um cara que eu lembro até da gente conversar aqui em podcast sobre o Mundial, que é um cara que se encaixa mais com o basquete FIBA do que o basquete NBA. Seria um desafio de qualquer forma, e o Brasil tem uma missão clara, que é passar por Montenegro e depois, eventualmente, ao que tudo indica, passar pela Letônia, a não ser que alguém elimine a Letônia. Mas o que você achou desse sorteio? Bem, assim, primeiro, em termos logísticos realmente não é bom. Em termos logísticos é o Rock indo enfrentar o Ivan Drago no inverno de Moscou, né, cara? É horroroso. Pelo menos é no verão, né? Vai ser em julho, 2 de julho começa. Pelo menos isso, né, cara? Em Riga... Enfim. Agora eu discordo de você na intensidade de como você vê o sorteio. Eu acho que o sorteio é uma bênção de Deus, o sorteio para o Brasil. Eu acho que é o melhor cenário, absoluto melhor cenário possível para o Brasil, esse sorteio. Porque primeiro, você falou aí o pote 1. Pote 1 é claramente a Letônia, embora a Letônia tenha eliminado o Brasil da Copa do Mundo, claramente a Letônia é o adversário mais acessível. Mas sem Porzingis. Um dia bom, o Brasil pode vencer. Jogou sem Porzingis no Mundial, e deve ter Porzingis para o pré-olímpico.
se ele estiver saudável, que é um O grande Zagar, o Zagars, que foi o grande destaque da Letônia, ele vai estar pronto, porque ele sofreu uma lesão grave, né? Uma lesão gravíssima por agora. Eu não sei se ele vai estar pronto para o pré-olímpico. Meus cachorros fazendo um tropeço, eu espero que vocês não tenham visto. Eles estão concordando com você, só. Então, mas mas assim, em relação à Espanha, Letônia, Espanha, Lituânia, né, que você falou, e Eslovênia é claramente o adversário mais acessível à Letônia, mesmo com Porzingis. Aliás, Gabriel, vamos ser sinceros, em um jogo tudo pode acontecer. O Brasil quase venceu os Estados Unidos né, em 2012, na Olimpíada de 2012, eu acho que ficou uma bola do Leandrinho embaixo da cesta de ganhar dos Estados Unidos, né? Então, assim, tudo pode acontecer em um jogo. E é por isso que você não vai para o pré-olímpico, porque você pode perder a vaga olímpica em um jogo. Por isso que não é só o Brasil que não quer estar no pré-olímpico. A Lituânia não quer estar no pré-olímpico, a Espanha não quer estar no pré-olímpico, ninguém quer estar no pré-olímpico. O pré-olímpico é um enorme risco. Né? Você perde um jogo, você cai no cruzamento errado na semifinal, ou você perde um jogo semifinal, final você perde a vaga olímpica, acorda um dia com o pé esquerdo, né, acabou o sonho olímpico. Então, que é muito uma outra discussão que a gente tem que ter, né, Gabriel? Que assim, as Olimpíadas, por uma questão logística, ela sacrifica a competição, porque está muito claro que o basquete mundial tem mais do que 12 seleções para competir em alto nível. É um absurdo a Olimpíada ter só 12 seleções. O basquete olímpico ter só 12 seleções. É um total absurdo. Né? Então, assim, tem isso também. Mas dentro do possível, Gabriel, tirando a Letônia, que foi quem eliminou o Brasil, você tem Montenegro, que fez uma campanha muito parecida com o Brasil. Acho que o Brasil foi melhor que o Montenegro no Mundial. A Geórgia, o Brasil foi melhor que a Geórgia no Mundial. E é um time europeu que caiu. Times europeus são terríveis esses pré-olímpicos, né? Você quer ficar o máximo possível fora deles. Você tem as Filipinas. As Filipinas, dentro do que é possível a Ásia oferecer, é um time perigoso. Você pega as Filipinas no dia certo das Filipinas, você tá com um problema. Né? Do Jordan Clarkson, pra quem não sabe, Jordan Clarkson do Utah Jazz fez um mundial muito bom, inclusive. Jordan Clarkson, Andrai Blatt, né? Nem sei se o Andrai Blatt ainda joga, mas Andrai Blatt, filipino Andrai Blatt também. É um time que, se você pega no dia errado, sabe, você vira um drama, né? Sim. Mas, por dentro do que pode oferecer esse sorteio aí de pré-olímpico, ninguém quer estar no pré-olímpico, mas dentro do que o pré-olímpico pode oferecer, o Brasil pegou algo extremamente acessível. É só você pensar que Eslovênia e Grécia vão se matar em um pré-olímpico, né? É disso que o Brasil fugiu, de um cruzamento desse. O único... Eu não, acho que eu tô menos empolgado, porque eu acho que poderia ter sido Finlândia ao invés de Montenegro. Acho que poderia, mas aí é aquela história, né? O excelente não é o absoluto melhor. Exatamente, né? Poderia ter sido. E eu tava até pensando, mas será que se o Brasil tivesse ficado no grupo do México, ao invés do México, né, como time das Américas, só que aí muda tudo, né? Porque não pode ter dois times das Américas, só podiam ter duas seleções europeias, depois era um de cada. Mas assim, o torcedor brasileiro tá totalmente traumatizado, né? É difícil chegar confiante numa dessas competições. O Brasil, eu acho que nesse grupo eu concordo com você. Eu acho que ele pode ganhar de qualquer time. E eu acho que o Brasil pode perder pra qualquer seleção também. Né? Talvez Camarões não, né? Camarões não vai ter Embiid. Não foi pro Mundial. Não tem Embiid, não foi pro Mundial. Então, assim, né, você espera que o Brasil vença Camarões. Assim, mesmo no seu pior dia, vence Camarões. Apostaria minha vida nisso? Não. Porque a gente tá escolado, por exemplo, Costa do Marfim. O Brasil tem que bater na Costa do Marfim no seu pior dia. Quase não rolou no Mundial. O Brasil penou muito mais do que se imaginava para vencer a Costa do Marfim. Costa do Marfim e Camarões são seleções, e Costa do Marfim tá acima de Camarões, sem os caras da NBA que poderiam ter em Camarões, né? Mas não há uma grande diferença entre eles. Até isso, viu, Gabriel? Se pegar uma seleção africana que não foi pro Mundial também, no grupo, porque os bons africanos, né, são que nem as Filipinas, Gabriel. São times que, se você pegar no dia errado eles,
São times que acertam tudo de bola de 3 e aí você vai olhar assim, está no terceiro quarto e tá um jogo equilibrado e tudo pode acontecer. Sim. Sabe? E você não pode chegar na situação do pré-olímpico, porque uma derrota acabou. É por isso que na NBA são série melhor de 7, né? Tudo bem, pra ganhar dinheiro também. Mas é porque basquete é um jogo lógico. Basquete é um jogo de muita precisão, né? Você comete uma terceira falta no início ali do que seria o segundo quarto, acabou ali, o seu melhor jogador, o Caboclo, faz uma quarta falta no início do terceiro quarto. Pode ser a diferença do Brasil pra Olimpíada ou ser eliminado na primeira fase, né? É esse tipo, né? E eu concordo com a seleção africana foi a melhor, porque o Embiid naturalizou nos Estados Unidos, deve jogar Olimpíadas pelos Estados Unidos, e o Siakam, que também é camaronês, ele vai ser agente livre, né? Ele vai estar fechando um novo contrato e tal. Então eu duvido muito que ele vai jogar, vai arriscar uma lesão e pode prejudicar o próximo contrato dele, que é o último grande contrato que ele deve assinar, né? Então, acho que você me convenceu. Tô mais otimista depois de te ouvir. Sim. Assim, poderia ser melhor o sorteio? Poderia, porque não vai dar tudo absolutamente certo em um sorteio pro Brasil. Não é o grupo da Copa de 2002, né? Que foi Costa Rica, China, o Brasil pegou num grupo, Turquia. né? É tipo, né? Turquia, né? 2002 eu tô pensando na Copa do Mundo de futebol. Eu não lembro disso. Não, mas é a Copa do Mundo de futebol mesmo, que eu tô falando. Pegou China, se não me engano, foi China, Costa Rica e Turquia na primeira fase. Então, assim, não tem um sorteio absolutamente espetacular, o melhor possível. É muito complicado nessa situação. E o enrosco é simplesmente estar no pré-olímpico, Gabriel. Infelizmente, esse é o enrosco. Porque um dia você acorda com o pé esquerdo. Mas eu acho que até assim, pro Brasil, isso também pode funcionar a favor. Porque nós não somos favoritos. Assim, torço muito, quero muito que o Brasil vá para as Olimpíadas. Mas a maior probabilidade é que o Brasil não vai para os Jogos Olímpicos. E eu até acho que isso favorece mais a zebra, né? Essa questão de ter mais variáveis, né? Mais variâncias e tal. Mas enfim, vamos passar pelos outros pré-olímpicos. Aliás, o último ponto que eu acabei esquecendo de falar, né? Poderia ter sido Angola ao invés de Camarões. Eu acho que seria bem pior. Que é uma seleção que fez um Mundial muito bom. E já deixo aqui meu grande abraço pro pessoal de Angola, que na época do Mundial, enchia os comentários lá, o pessoal acompanhando a seleção de Angola. E eu olhei no TikTok, durante a Copa do Mundo, era algo tipo, 3 principais cidades que o seguidor era tipo São Paulo, Rio e Luanda. Então o pessoal gosta bastante de O Jumper também. Tem muita audiência de Angola. E fica um abraço pra todo mundo que... Vou aproveitar esse canal, né? Fechado com Angola. Acompanha bem Angola. Um abraço pra todo mundo aí. Fechado com Angola, 100%, que são bem mais legais, inclusive porque o pessoal de Portugal me enche o saco pra eu falar do cara lá o pivô, que é reserva do Boston Celtics, enche o saco. Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre reforços do Celtics, um monte de comentário, pô, mas como que você não cita esqueci até já o nome do cara. Porra, eu vou citar o Porzingis, né? Porzingis, Drew Holiday. Porra, não enche o saco também. Outros torneios, pra gente encerrar. Pré-Olímpico de Valência na Espanha. Vai ter a própria Espanha, Angola, como a gente falou, Líbano, Finlândia, Polônia, Bahamas. Olho na seleção de Bahamas, que tirou a Argentina do Pré-Olímpico das Américas, com DeAndre Ayton, com Buddy Hield e com Eric Gordon. E possivelmente vai ter Klay Thompson no pré-olímpico. Tudo bem, não tem nem de longe a estrutura, o entrosamento da Espanha. Mas quando uma seleção tem um nível desse de talento, tem que ser respeitada, né? De novo, um jogo, Gabriel. Se você tem esses caras aí, você bota eles em quadro em um jogo, eles podem vencer a Espanha. O Buddy Hield pode arremessar 8 de 11. De 3. Exatamente. No dia certo, eles podem vencer a Espanha. E no dia errado também, se não tem nenhum entrosamento, pode ter um jogo muito duro. Eu acho que não perde pro Líbano, mas ter um jogo bem duro com o Líbano, por exemplo, no dia errado. É muito aberto, mas de novo, nenhum torneio como esse, Gabriel, o problema de você ser favorito é que um time perigoso como as Bahamas, como Angola, por exemplo, pode virar um drama. Você não pode perder esses jogos. E Bahamas pode ser um time perigoso,
Klay Thompson, de preferência, melhor do que ele iniciou a temporada, né, pelo Warriors, pelo amor de Deus. Então não sei se vai ser mais aquele grande reforço. Pré-olímpico da Grécia, esse é duro. Esse seria o grupo da morte se o Brasil... Se bem que se o Brasil tivesse caído aqui, República Dominicana não teria caído, né? Então, enfim. Eslovênia, Nova Zelândia, Croácia, Egito, Grécia e República Dominicana. República Dominicana fez um Mundial muito bom. Towns jogou muito bem. Foi melhor que o Brasil, inclusive. Exatamente. Croácia é um time muito enjoado. É um time forte. A Grécia, que fez um Mundial muito ruim, vai ter simplesmente o retorno de Giannis Antetokounmpo. E a Eslovênia de Luka Doncic. A própria Nova Zelândia e o Egito, eu acho que dos times piores não são dos piores mesmo, né? Ali do patamar de baixo. Esse aqui, acho que a tendência é a gente ter uma disputa entre Eslovênia e Grécia pela vaga, mas eu acho que não dá pra descartar tanto a Croácia quanto a República Dominicana. República Dominicana é um time perigoso. Nessa linha do time perigoso, e o time perigoso, a gente tem que bater nessa tecla, porque em um jogo tudo pode acontecer, como eu disse. República Dominicana é um time muito perigoso. A Croácia tem talento. A Croácia pode levar o Bojan. O Bojan, que é o croata. O Bojan. Isso, é o Bojan, que sempre está machucado no Pistons, mas eu acho que para jogar pela seleção, se tiver terminado a temporada bem, eu acho que ele vai para lá. A Croácia ela tem uma liga, né? A Liga Adriática tem lá os lituanos, os croatas, né? Sempre o leste europeu tem seleções boas, né? Tem seleções fortes. Então, você nunca pode ignorar, embora o que todo mundo quer ver, teoricamente, jogo final, Eslovênia e Grécia, num ginásio lotado, né? Guerra, né? É o que todo mundo está esperando ver por uma vaga olímpica. Embora eu também estou com você, eu acho que a República Dominicana em especial é um time muito perigoso, pelo que mostrou no Mundial. A Grécia, né, pra quem não pesquisa um vídeo aí do, sei lá, Panathinaikos, a atmosfera lá na arena, é bizarro, assim. O negócio pega. O pessoal fala, como é que você vai sentir... Lembra aquele vídeo, né, que viralizou, né? Pô, como que... Jokic, você vai sentir a pressão da torcida do Heat? Aí ele falou, pô, eu joguei na Sérvia. E na Grécia não é muito diferente, né? E realmente, esse é o pré-olímpico mais difícil. E acho que o Eslovênia e Grécia seria realmente um grande jogo, Giannis contra Luka. O último pré-olímpico acho que é o mais fraco dos quatro. Acho não, tenho certeza. É o pré-olímpico de San Juan, em Porto Rico. Vai ter México, Costa do Marfim, Lituânia, Itália, Porto Rico e Bahrein. Aqui é uma disputa entre Lituânia e Itália. A Itália que começou mal o Mundial, melhorou um pouco depois. E Lituânia é uma seleção que jogou um basquete de muito bom nível na Copa do Mundo. Acabou não indo tão longe assim. Poderia pegar ali um semifinal e tal. Mas é um time muito bom e eu acho que é o favorito aqui. É o favorito, embora, de novo, na linha dos perigosos, a Itália mostrou no Mundial que é um time perigoso. Ganhou da Sérvia, é um time que... Tava sem Gallinari. Sabe, não exatamente sem Gallinari. Gallinari sinalizou, inclusive, que se estiver bem fisicamente, deve tentar jogar no pré-olímpico. E além disso, Gabriel, é um time que quando percebeu não tem o pivô aqui e foi com 5 abertos, foi difícil de marcar. A Itália foi difícil de marcar para muito time. Quem marcou foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos atropelou a Itália nas quartas de final, né, no Mundial. Mas todos os outros, inclusive a Sérvia, tiveram problemas demais para marcar esses 5 abertos da Itália. E em um jogo, pode ser que a Lituânia tenha um problema com isso. Embora ela seja bem favorita. Acho que a Lituânia até mostrou no Mundial um basquete muito bom. Não foi tão longe como poderia, mas foi um basquete de ótima qualidade. Para encerrar, os times que já estão classificados, a França, por ser o país sede, né, fez uma Copa do Mundo horrível, mas já está classificada para as Olimpíadas serem em Paris. Sudão do Sul é o time da África. Canadá e Estados Unidos são os times das Américas. Japão, time da Ásia. 2 times da Europa, que são Alemanha e Sérvia, e o time da Oceania, Austrália. Então, realmente, concordo plenamente com o Ricardo, deveria ser mais seleção, mas aí é difícil encaixar um... Se bem que o torneio de basquete, normalmente, ele termina... Não tem
tempinho de sobra. Dava pra dar uma... É Bota 16, né? Tem aquela coisa, né? Porque tem aquela coisa do calendário, tentar, quando termina o de vôlei, começar o de basquete, quando tá terminando um, começar o outro. É realmente um crime o que se faz com o basquete mundial a Olimpíada. E é um dos esportes mais populares, né, nas Olimpíadas. Exatamente. Tem que ter mais do que 2 seleções. Assim, a gente reclama muito da Copa do Mundo de Futebol, que 48 seleções não reflete a competitividade do mundo do futebol. 12 seleções não reflete a competitividade do mundo do basquete. A competitividade do mundo de basquete, aliás, ela está muito mais próxima de 24 seleções do que 12, pelo que a gente vê hoje. Até porque você tem 2 seleções na Oceania com a Nova Zelândia que tem condição de jogar. A África, você tem com o Sudão do Sul, mas você tem Angola, você tem boas seleções. Se levar os jogadores de NBA, eventualmente Camarões é uma seleção interessante. A gente já teve a Nigéria em mundiais anteriores também fazendo participações decentes. Sabe, não faz sentido. Os 12 seleções realmente não faz sentido e transforma o pré-olímpico em um negócio predatório. Né? Você cria essas coisas aí que a gente está vendo, né? Grécia, Croácia e Eslovênia se matando por uma vaga. É muito triste não ter. Você não vai ter ou Yannis ou Luka ou nenhum dos dois nas Olimpíadas, né? Que seria o deles que chegar vai ser uma das maiores, se não a maior estrela nas Olimpíadas, né? Como foi o Luka em Tóquio, né? Enfim. Ricardo Stabolito. Gabriel, só uma coisa, se você quer, e até se você falar, o basquete é muito mais do que NBA. Então por que não ter Croácia e não ter Grécia para ter a Eslovênia, por exemplo? A Grécia não é só Yannis, é uma seleção que vai ter Loucas, todos aqueles caras que a gente já conhece, parece que jogam desde que eu era criança, parece que é impressionante, mas assim, não reflete o mundo do basquete. É predatório o que fazem com esses pré-olímpicos. Ricardo Stabolito Júnior, sigam ele lá no Stabolito Jumper, sigam o Jumper Brasil em todas as redes sociais, melhor cobertura do basquete que você pode encontrar aqui no Brasil. Ricardo, brigadão pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, Gabriel. Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes, e em especial para o pessoal de Angola e Luanda e tal. Fechado. Fica um abraço especial. Meu pai, inclusive, que trabalhou em Angola, né? Que me corrigiram isso. Isso eles me corrigiram, em Angola, certo? Meu pai trabalhou lá nos anos 70. Enfim. Então, pessoal, muito obrigado a todos que escutaram. História para outro. História para outro podcast. Aí eu não. Enfim. Tenho essa ligação além com. Me convidem que eu vou visitar. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes de NBA volta nessa quinta-feira. Tem programa de NFL amanhã. Não deixem de escutar. Então até lá. Tchau.